Em Santa Catarina, existem 76 serviços de acolhimento familiar. Nós temos 295 municípios, ou seja, é preciso ampliar, é preciso que os municípios busquem as informações necessárias, construam as suas leis e passem a executar esse serviço. Um serviço realmente muito importante. São famílias que abrem as suas casas para acolher crianças e adolescentes que foram por algum motivo afastadas de suas famílias de origem. Sobre esse assunto, eu converso no Maria Helena Entrevista de hoje com Janice Merigo. Ela é assessora de políticas públicas da Federação Catarinense dos Municípios. Bom, a Janice Merigo é, sem dúvida, uma referência quando o assunto em Santa Catarina é assistência social, mas não só em Santa Catarina, tá? Essa mulher dá palestra aí pelo Brasil inteiro. Obrigada, Janice, por participar aqui conosco desse bate-papo para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada, que é essa questão da família acolhedora. Eu digo, eu tenho que abrir um espaço aqui no Maria Helena Entrevista para conversar com ela. Família Acolhedora. Esse é um programa, na verdade, ele passou a fazer parte do Estatuto da Criança e Adolescente. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o Família Acolhedora. Então, hoje é o Serviço de Família Acolhedora. Lá na década de 80, aqui no estado de Santa Catarina, os municípios já tinham uma experiência prática e criaram, naquele período, o que a gente chamava de Programa de Serviço de Família, quer dizer, o Programa de Famílias Acolhedoras. Com o passar dos anos, essa experiência criada pelos municípios, lá na década de 80, que era um programa em que as famílias da comunidade acolhiam crianças e adolescentes que precisavam ser acolhidas por um período, né, temporário excepcional, enquanto que a sua família conseguisse se organizar, por questões, muitas vezes, de dificuldades, de situações de violências graves, dependência química, enfim, alguns motivos que levavam à necessidade do acolhimento de crianças e adolescentes. Então, os municípios criaram essa alternativa para poder manter as crianças e adolescentes no seu município e não institucionalizá-las. Isso lá na década de 80. Na década de 90, com o Estatuto da Criança e Adolescente, veio toda uma formalização dos serviços de acolhimento. No entanto, os serviços de acolhimento eles ficavam muito mais focados no acolhimento institucional, que eram as lares e os abrigos institucionais. A partir de 2000, nós tivemos, 2015, a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, do Sistema Único de Assistência, que organizou dentro da Política de Assistência Social este que era um programa como um serviço continuado. Então, na época que ele era um programa, estava uma gestão, saía a gestão, entrava outra gestão, eles podiam não querer, né, continuar com aquele serviço. Agora, como ele se tornou um serviço continuado, ele é um serviço, como o próprio nome diz, continuado. Então, muda a gestão ou não muda a gestão, o serviço ele continua atendendo crianças e adolescentes. Mas os municípios, eles precisam de legislações próprias? Como é que funciona institucionalmente? Eles precisam, e legalmente sim, também, né? E sim, legalmente. eles precisam, inicialmente eles precisam, a gente sempre orienta eles a começarem com um diálogo em rede. Então, chamar a política de saúde, chamar o Conselho de Direitos, o Conselho Tutelar, enfim, toda a rede, para poder discutir e entender qual é a forma, a modalidade do serviço. Porque a partir do momento que a criança está acolhida numa casa de uma família acolhedora na comunidade, ela também vai precisar acessar esses serviços da rede. E aí é importante que a rede compreenda também qual é a finalidade e o que significa aquele serviço de família acolhedora. A partir do momento que toda a rede esteja sensibilizada, entendendo qual é a finalidade, a intencionalidade do serviço, então se institui, se organiza a lei de criação desse serviço nos municípios. Esta lei ela precisa tramitar no âmbito do legislativo. Após, então, a lei aprovada, a equipe técnica, que a gente diz que é uma equipe técnica do serviço de acolhimento da alta complexidade da assistência, ela organiza, então, o funcionamento e a operacionalização desse serviço, dando apoio e suporte tanto para as famílias acolhedoras, que são famílias da comunidade que vão acolher crianças e adolescentes na sua casa, quanto também todo um suporte, um trabalho que é feito com a família de origem para que esta criança e adolescente retorne o mais breve possível para a sua família de origem.
Quer dizer, Então, é um o serviço. objetivo sempre é esse, né? Fazer com que essa criança passe um determinado período de sua vida, ou conturbado por alguma questão, enfim, ou falta de dificuldades dessas famílias, mas o objetivo maior é sempre manter, no final de tudo isso, de volta a criança no seu lar, na sua família, no seu seio familiar. Isso, e por isso a importância de, enquanto essa criança estiver acolhida numa família acolhedora, toda a rede, as políticas públicas se mobilizarem, olhar para esta família de origem e poder dar todo aquele suporte que o Estado precisa e é obrigado, enquanto é um órgão, né, de esfera estatal, de poder dar o suporte através das políticas públicas para que essa família consiga se reorganizar. Então, família acolhedora e lei de adoção são coisas distintas, Janice. São totalmente distintas, né? A família acolhedora, ela entra para contribuir com um serviço no momento em que a família precisa desse apoio, mas a criança continua sob a guarda, né? Não há uma destituição do poder familiar. Continua sendo aquela criança, aquele adolescente, continua tendo um vínculo direto com a sua família de origem. Ela só vai ser destituída do poder familiar a partir do momento em que a equipe técnica, o sistema de justiça, identificar, depois de todo um esforço feito pelo trabalho da rede, que não há possibilidade dela retornar. Aí é que entra a questão da família substituta e que entra aí a questão da adoção. Nessa questão da afinidade ou da não possibilidade de permanência dessa criança na sua família de origem, deve acontecer, claro, uma afinidade grande dessa família que a acolheu e querer ficar realmente dentro de um processo de adoção com essa criança, com esse adolescente. Então, Maria Helena, essa é uma questão bastante polêmica, né? Porque, assim, um dos critérios para que a família possa ser família acolhedora é ela não ter interesse pela adoção. Então, não existe possibilidade da família acolhedora ter acesso a uma questão de adoção dessa criança ou adolescente que está por um tempo determinado acolhida. Então, é necessário, assim, separar o processo do serviço do interesse pela adoção. Inclusive, o não ter interesse pela adoção é um dos critérios para que as famílias possam ser famílias acolhedoras. Isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer, né? Uma situação em que a família, inicialmente, ela não tinha interesse pela adoção, ela acolheu como família acolhedora e, no decorrer do processo, ela teve interesse pela adoção. Ela não terá preferência, ela vai passar por todos aqueles trâmites judiciais, né? Tem várias famílias aguardando na fila nacional de adoção, então todas essas famílias serão consultadas, né, em função do perfil dessa criança ou adolescente, e é algo que é decidido pelo âmbito do sistema de justiça, daí não cabe ao município, a equipe técnica do município, tomar essa decisão. Mas é bem importante que fique muito claro a diferenciação e de que esse é um dos critérios, não ter interesse pela adoção. E uma família que vai outros? Colaborar. Então, a questão de não ter interesse pela adoção, a questão de ter disponibilidade afetiva para cuidar da criança, né? Morar no município, porque o principal objetivo do serviço da família acolhedora é não ter que a criança sair do meio familiar e do convívio social da comunidade que ela já está inserida. Então, imagina, ela ter que sair de uma escola, porque ela foi para uma instituição em outro município. Então, ela vai ter que sair da escola, vai ter que sair das atividades que ela participa lá, vai ter que reconstruir as amizades, vai precisar ter todo um deslocamento de questões de vínculo afetivos que ela tem, tanto familiar quanto comunitário. Então, a questão de morar no município, ter um espaço na casa para poder acolher essa criança, enfim, condições mínimas, né, de relações de afeto e também físicos para poder acolher essa criança em casa. Né? Se considerarmos Santa Catarina, os 295 municípios do nosso estado, como é que nós estamos em termos de criação dessas leis e, consequentemente, o serviço já implantado? Então, hoje nós temos 76 serviços de família acolhedora. É o estado do Brasil que mais trabalha com serviço de famílias acolhedoras, nós somos referência. Nós temos em Santa Catarina a primeira experiência de um serviço regional de famílias acolhedoras, em que uma equipe, esse serviço de família acolhedora,
ele exige que o município tenha uma equipe técnica. Quem é essa equipe técnica? Um psicólogo, um assistente social e um coordenador. Então, que vai fazer todo esse trabalho, tanto com as famílias acolhedoras, quanto com a família de origem, e as crianças e adolescentes. E todo esse trabalho de diálogo com a rede, com a escola, com a saúde, com o esporte, cultura, lazer, enfim. Esta equipe técnica, num serviço regional, que é a única experiência que nós temos no estado de Santa Catarina, que a sede fica Rodeio, Ascurra e Apiúna, eles compartilham uma única equipe técnica que atende o serviço nos 3 municípios. Então, são municípios pequenos que não justificaria, pela demanda que eles têm, ter uma equipe específica para cada município. Então, eles têm uma equipe que executa o serviço para os 3 municípios, de forma articulada e conjunta, né? Então, é uma experiência bem exitosa, que inclusive tem sido referência para todo o Brasil. Na prática, né, quem deveria estar executando esse serviço regional e fazendo a gestão seriam os estados, mas como o estado acaba não executando, o município assume, né, essa competência de fazer, então ele está fazendo tantas a demanda, outras coisas, como tantas outras coisas. Como tantas outras coisas, né? A demanda bate na porta do município, o município busca alternativas que sejam mais viáveis na questão do cuidado do direito da criança e adolescente, que sejam mais econômicas também, porque economicidade é um dos princípios da administração pública, então é preciso pensar também sim no recurso, não que esse seja o principal, porque o custo hoje de uma família acolhedora, o custo é muito menor do que um acolhimento institucional. Enquanto um acolhimento institucional custa de 3 a 5 a 8 mil reais, um acolhimento familiar custa por mês, quando a criança está acolhida, um salário mínimo. Então, o custo é muito menor, né? Enfim, porque é um subsídio para a família recebe um subsídio, não é salário, ela não está recebendo salário, esse valor é para os custos com a criança. Porque quando você tem uma criança a mais em casa, ou um grupo de irmãos, porque não se separa grupo de irmãos, então, geralmente, quando acolhe, 1 ou 2, ou até 3, né, é a média hoje. E aí, essas crianças vão precisar de mais alimento em casa, vão precisar de uma roupinha nova, de um calçado, vão precisar comprar um presentinho para a festa de algum amigo. Então, despesas que a família não pode assumir, porque ela já está voluntária nesse serviço, né? Então, esse subsídio é para essa finalidade. Então, em Santa Catarina, como eu falei, a referência, nós temos hoje 76 serviços, é pouco ainda, porque a nossa meta é trabalhar para que daqui um pouco a gente tenha no mínimo em 80% dos municípios, porque 80% são municípios de pequeno porte 1 e 2, então não tem demanda que justifique ter um abrigo institucional ou um acolhimento institucional, e porque para o desenvolvimento da criança já ficou comprovado cientificamente que o acolhimento familiar, ele contribui muito mais significativamente no desenvolvimento biopsicossocial das crianças, do que um acolhimento institucional. Sim, se a gente está falando em afetividade, até que ponto, Janice, esse seria o modelo ideal para que a gente garanta condições excelentes, principalmente na primeira infância? Como é que vocês veem essa questão da primeira infância, dessa questão da afetividade? Então, inclusive a lei da primeira infância, que é recente, né? Ela traz que a prioridade de todas as crianças de 0 a 6 anos seria para o acolhimento familiar. Então, para que seja acolhimento familiar, precisa que os municípios, né, de forma articulada também com os estados, implantem esse serviço de acolhimento familiar. De fato, quando nós temos uma família acolhedora, uma criança de 0 a 6 anos, em que a família consegue dar a devida atenção de uma forma mais individualizada, isso faz com que a criança consiga se desenvolver tanto nos seus aspectos pedagógicos, psicológicos, enfim, de uma forma muito mais cuidadosa do que estando com mais 15, 20 crianças num acolhimento institucional, que é uma casa-lar, um abrigo. Então, sempre se busca garantir esse cuidado mais individualizado, mais cuidadoso, com mais afeto, com mais tempo dedicado, né, exclusivamente àquela criança. Então, a própria lei da primeira infância, ela traz muito essa questão do acolhimento familiar como referência em acolhimento, principalmente para crianças de 0 a 6 anos.
A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, faz parte dessa rede, Janice, nos explica esse papel que vocês desempenham, este apoio, essa orientação aos próprios municípios que querem criar esse serviço? Sim. Então, desde 2016, a gente fez uma parceria bem importante com o Ministério Público, com o Centro de Apoio da Infância e Juventude, na pessoa principalmente do Dr. João, né, que coordena o Centro de Apoio. Na época, nós fizemos 14 rodas de conversas presenciais no estado todo, trabalhando, ele foi conosco em todas essas edições, trabalhando em parceria com as associações de municípios, que é bem importante sinalizar aqui. Nós fomos trabalhar, explicar para os municípios o que era o serviço, como implantar, a questão da lei, enfim, através da criação também de um grupo de trabalho interinstitucional que nós temos no estado desde 2016. Onde nós construímos uma minuta de lei para poder padronizar e unificar, e como muitos municípios haviam criado como programa lá na década de 80, eles foram atualizando, mas não atualizaram a legislação. E alguns estavam criando e não tinham uma unificação na forma metodológica de executar esse serviço. Então, a gente trabalhou uma minuta de lei para unificar, para orientar nesse sentido. E de lá para cá, a gente veio fazendo reuniões sistemáticas, as regiões, os municípios têm nos chamado, a gente foi muitas vezes diretamente aos municípios. Agora, com a pandemia, me parece que os municípios estão demandando mais ainda a questão da implantação do serviço de família acolhedora. Nós tivemos, só na semana passada, uma reunião com a prefeita de Salete, a prefeita Chica, e tivemos agora essa semana com a equipe técnica toda do município de Itaiópolis, que são 2 municípios que estão em processo de implementação, então, e implantação do serviço de família acolhedora. Então, a FECAM, através dos colegiados regionais de assistência social, dos assessores, vem dando todo esse suporte, motivando, né, e trazendo a importância da implantação desse serviço, mesmo naqueles municípios que não têm hoje uma demanda de acolhimento. Porque a partir do momento que precisar acolher uma criança, se ele tem um serviço, ele vai garantir que a criança fique ali no município. Né? Se eu esperar ter uma demanda para daí eu implantar, talvez eu não tenha tempo, naquele momento, não vou poder acolher em família acolhedora, vou ter que acolher numa instituição para depois poder implantar. Então, a gente vem motivando. E agora nós estamos programando, só para finalizar, nós estamos programando uma capacitação para as famílias acolhedoras do estado de Santa Catarina. Estamos preparando essa capacitação e o nosso objetivo é capacitar todas as famílias acolhedoras desses 76 municípios que possuem o serviço, né? Porque de forma virtual a gente consegue atingir e chegar a esses 76 municípios. Muito, muito interessante. Além desse envolvimento do município, que é primordial, é fundamental, como é que ficam os outros entes, Estado e governo federal? Não há um envolvimento na questão da implantação desse serviço, ou há? Então, na verdade, no âmbito da União, né, no governo federal ele não executa, ele faz toda a normatização, a regulamentação do serviço. Então, isso hoje está tipificado, regulamentado, é um serviço reconhecido pelo Ministério como um serviço instituído dentro do Sistema Único de Assistência Social. Existe também o que a gente chama de cofinanciamento, existe uma participação de recursos financeiros aos municípios para execução. No entanto, o que acontece? O Ministério, quando ele tem um recurso disponível, ele abre o que a gente chama termos de adesão. E aí os municípios que têm o serviço precisam ir lá e dizer, eu tenho interesse, eu tenho o serviço, e eu gostaria de receber esse valor para poder cofinanciar o meu serviço. Neste momento, a gente não teve, agora nos 2, 3 últimos anos, mais abertura de termos de adesão para que os novos municípios, para que os municípios que implantaram novos serviços possam fazer essa adesão. Então, mas assim que abrir novas adesões do governo federal, é um repasse de 5 e 10 mil, dependendo da demanda e da população do município, os municípios vão poder fazer adesão e passam a receber esse recurso. Então, se ele tiver o serviço implantado. Tá? Então, da União, ok. Da questão do Estado, o que nós temos? A partir desse ano, o Estado abriu a possibilidade dos municípios optarem no cofinanciamento que eles recebem, se eles querem usar para benefício eventual, para proteção social básica, para proteção especial ou para alta complexidade.
Se o município optar por usar o recurso na alta complexidade, ele pode usar esse recurso para o serviço de família acolhedora, se ele tem ele implantado através de uma legislação municipal. Só que é importante deixar claro que o valor ele ainda é ínfimo para as necessidades que os municípios têm. Então, para vocês terem uma ideia, 60 mil no ano, para o município atender benefício, básica, média e alta complexidade. Então, é um valor, assim, que dá em torno de 10%, no máximo 20% do custo que os municípios têm para atender os serviços da política da assistência. E uma outra questão bem importante é que nós temos que sempre lembrar que lá na lei orgânica da assistência, enfim, fala que quando os municípios eles não têm recursos suficientes ou a demanda não justifica eles implantarem um serviço municipal, o Estado deveria ofertar aquele serviço de forma regional. Um exemplo, como nós temos os CAPs na saúde, né, que é um serviço já regional, que a gente já conhece mais. Então, hoje, o nosso Estado ele não tem nenhuma proposta de implantar ou de organizar esses serviços de forma regional e aí poder assumir uma parte desse cofinanciamento, né, fixo. Mas, mesmo assim, como, novamente, cai sob a responsabilidade do município, além de ser um serviço que garante um desenvolvimento muito mais significativo para a criança e adolescente, ele reduz muito o custo, né? Então, e que é dinheiro público, não é dinheiro do prefeito, é dinheiro do município, né, da esfera municipal. A assistente social Janice Meri, como é que você vê este família acolhedora? Fundamental, eu quero agora ouvir a pessoa Janice, Sim. não a assessora da FECAM. Sim, então, eu enquanto, né, Janice, enfim, enquanto profissional, enquanto uma técnica que atua nas políticas sociais, em especial na assistência social, que tem o convívio e tive uma experiência de conviver de perto com experiências de famílias acolhedoras e de famílias extensas, entendo que o melhor lugar para a criança sempre vai ser na sua família de origem. Sempre vai ser na sua família de origem. Por isso que os serviços precisam fazer todos os esforços possíveis, as políticas públicas precisam estar próximas e perto das famílias para que a gente não precise, né, em últimas exceções, acolher ou acolher temporariamente uma criança adolescente. Essa é a primeira questão. Agora, quando há necessidade de acolher, né, que há necessidade de um acolhimento temporário, entendo que entre os serviços, e aqui eu não estou em nenhum momento criticando ou desconsiderando, desvalorizando o trabalho e a qualidade que os serviços de acolhimento institucional fazem, porque melhorou muito a forma desse acolhimento também nos últimos anos. Do que a gente tinha as grandes casas de misericórdia lá na década de 30, coordenadas muitas vezes por irmãs, né, por igrejas católicas e outros, né, que tinha lá 300, 500 crianças acolhidas. Toda essa estrutura, que era o conhecido e o muito dito orfanato, né, ele teve muitas mudanças nesses últimos anos, então os serviços de acolhimento institucional se qualificaram muito, mas para uma criança ou adolescente poder estar numa família, numa casa tradicional, nas suas rotinas do cotidiano, de poder ter autonomia, de ir até a praça, de ir até a padaria, né, enfim, que essa autonomia também tem que ser trabalhada no institucional. E de poder ter um olhar atento daquela família que afetivamente optou por fazer um acolhimento de uma criança e adolescente, com certeza impacta significativamente na vida das crianças e adolescentes. Então, eu acredito também que deve ser muito importante, gratificante para a família que acolhe, né? É fundamental para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, mas a família deve ter um sentimento também muito interessante, muito gratificante de estar fazendo a sua parte pela sociedade, sem dúvida. Isso, com certeza, Maria Helena, nós fizemos, né, a FECAM e as associações, através dos colegiados, uma live na semana retrasada, onde nós chamamos as famílias acolhedoras para nós ouvirmos as famílias acolhedoras e a partir desse ouvir, a gente poder discutir e trazer a importância desse serviço. Você não imagina quanta emoção foi
porque principalmente uma das famílias que eu tenho bastante contato com ela, que eu vou até citar o nome dela aqui, que é a Denise de Maravilha, ela já acolheu mais de 74 crianças na casa dela, ela e o marido, e eles moram no interior do município de Maravilha, na área rural. E aí, no momento da live, ela contando da experiência dela, e os adolescentes e crianças que já passaram na casa dela, indo lá no chat da live, né, demonstrar afeto, amor, carinho, enfim. Então, assim, quando você vê isso, você imagina, né, o quanto é significativo, o quanto é importante na vida dessas crianças e adolescentes que também passam por essas famílias, né? E para ela, está muito claro que ela faz parte de um serviço. Ela acolhe uma criança, um adolescente no momento em que ela precisa, ela dá todo o amor, carinho, cuidado necessário naquele momento, e ela está preparada hoje, ela sabe que essa criança ou adolescente vai precisar, sim, voltar para a sua família de origem, ou tocar a sua vida, ou ter uma outra oportunidade, enfim. Então, assim, as experiências de ouvir as famílias acolhedoras no estado de Santa Catarina, e não é só o exemplo dela, a gente tem muitas outras famílias, casais homossexuais, casais heterossexuais, pessoas solteiras que resolvem ser família acolhedora. Então, a gente consegue ver também assim, uma diversidade de famílias, de configurações de famílias, que é hoje a nossa realidade brasileira, né? Muito interessante. Então, o município que não tem o serviço pode buscar essa orientação junto à FECAM, sem dúvida alguma. E as famílias interessadas e preparadas para isso devem buscar informações junto à sua prefeitura. Então, bem importante, né? Então, as informações podem nos procurar enquanto FECAM, associações de municípios também que estão preparadas para fazer essa orientação. E as famílias, a gente pede que vocês procurem a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Onde tem CRAS, CREAS, abrigo, todos os municípios, pequenos, grandes ou médios, procurem a Secretaria de Assistência, não perdem a oportunidade de conhecer mais sobre o serviço, de saber como funciona, de saber como é que se inscreve. As famílias, às vezes, interessadas, elas podem participar de algumas capacitações para poder conhecer melhor o serviço antes de serem famílias credenciadas, né, que vão passar por toda uma avaliação da equipe técnica para poder, de fato, acolher crianças. Mas, assim, não deixem de procurar a Secretaria de Assistência Social e demonstrar o interesse, porque muitos municípios precisam só de 3 ou 4 famílias que tenham essa disponibilidade de acolher de acolher crianças e adolescentes e poder contribuir com a sociedade, né? A própria Constituição coloca, né, a sociedade também como responsável por nossas crianças e adolescentes e que a gente cumpra o nosso papel enquanto cidadão também. Muito obrigada, Janice. O espaço está sempre aberto aqui para essas questões importantes, tanto nosso Marilena Entrevista através do SCC em Pauta, do nosso site, que estamos toda semana com um bate-papo diferente, com assuntos importantes para a nossa sociedade, quanto também por meio da TV Nova Era. Muito obrigada, tá, pela tua participação e eu sempre conto contigo para nos passar bons temas para discussões aqui nesse espaço. Obrigada, Janice. Obrigada, Maria Helena. A gente está sempre à disposição e a oportunidade de trazer temas que interessam à comunidade e que contribuem para uma sociedade muito melhor e muito mais humana. Obrigada. Muito obrigada a você. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui no SC em Pauta e também na TV Nova Era com outro assunto também importante para a nossa sociedade. Fique ligado no Maria Helena Entrevista.